Vigir 11 é uma oportunidade ou uma bomba relógio? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise desse fundo imobiliário e no final eu vou te dar a minha opinião sincera. Mas antes, eu quero que você já saia de cima do muro e me conte nos comentários se você investe nesse fundo imobiliário, quantas cotas você tem, quanto você recebe de dividendos e como está sendo a sua experiência ao investir nesse fundo imobiliário. E agora vamos para a nossa análise. O Vigi 11 ele é um fundo imobiliário conhecido por ser de base 10. O que que isso significa? Significa que a partir de R$ 10 você já consegue começar a investir nesse fundo imobiliário. Por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, uma cota desse fundo imobiliário está sendo cotada R$ 9,36. Ele está com um dividend yield de 15,52%, e isso é bastante expressivo considerando que é acima da taxa Selic, que no momento está 15% ao ano, e mais do que isso, que é isento da cobrança de imposto de renda. E não só com o dividend yield expressivo esse fundo imobiliário está. Nos últimos 12 meses, as suas cotas valorizaram 13,76%, porque essa é uma outra forma de você conseguir ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. Além de ganhar os dividendos todos os meses, você pode ganhar com a valorização das cotas. Um outro detalhe importante é que esse fundo imobiliário ele está sendo negociado nesse momento mais barato do que ele realmente vale. Ele está com P sobre VP de 0,96, e isso mostra para a gente, esse indicador, quando o P sobre VP está abaixo de 1, que o fundo imobiliário está sendo negociado mais barato do que ele realmente vale quando a gente leva em consideração o seu valor patrimonial. Ele tem mais de 6 milhões de reais em liquidez diária, e essa liquidez ela reflete a capacidade de negociação, o volume de negociação diário de um fundo imobiliário. Quanto maior a liquidez, melhor. Significa que mais facilmente você consegue comprar e vender as cotas dos fundos imobiliários, e no caso desse fundo imobiliário em específico, ele tem uma liquidez diária bastante expressiva. Eu considero que uma liquidez diária a partir de R$ 1 milhão é uma boa liquidez. Ele tem mais de 259 mil cotistas, tem mais de R$ 1 bilhão de patrimônio, quase 1,5 bilhão de reais, e o último rendimento que ele pagou por cota foi de 13 centavos. E quando a gente olha para o histórico de pagamentos por cota, a gente percebe que nos últimos meses ele tem pago entre 11, 12 centavos, 13 centavos, 14 centavos. É um rendimento bastante considerável. Tanto é que quando a gente compara o VIRG 11 com outros fundos imobiliários do mesmo segmento, a gente percebe o seguinte: embora ele esteja barato, ele não é o mais barato. Tem outros fundos imobiliários de papel que estão mais baratos do que ele. No entanto, quando a gente olha para o retorno, em média, ele dá um retorno maior do que a média do segmento, e ele também possui um valor patrimonial maior do que a média. Um outro detalhe importante é que quando a gente compara o VIRG 11 com indexadores que são importantes para a gente comparar, como por exemplo o CDI, o IFIX, o IPCA, a gente percebe que esse fundo imobiliário ele ganhou ao longo dos anos com folga desses indexadores. O CDI significa basicamente a renda fixa. Então, nesse caso aqui, quem investiu nesse fundo imobiliário ganhou mais do que a renda fixa. O IFIX é o índice que mostra o desempenho médio dos fundos imobiliários da Bolsa de Valores, o que mostra que esse fundo imobiliário performou melhor do que a média dos fundos imobiliários. O IPCA reflete a inflação, o que significa que esse fundo imobiliário ele superou a inflação, conseguindo reajustar o teu poder de compra, mas isso daqui não é nada de extraordinário. Afinal de contas, o papel de um fundo imobiliário é realmente superar esses índices, porque senão não faz sentido você investir em um fundo imobiliário que não ganha da renda fixa, que não ganha da inflação, que não ganha da média. Então, sim, é um resultado legal, expressivo, mas é aquilo, ele não fez mais do que a sua obrigação. Para a gente ver se um fundo imobiliário de fato é bom ou ruim, a gente precisa ir além disso. A gente precisa aprender a analisar de verdade os pormenores do fundo imobiliário. E é justamente isso que eu ensino para os meus alunos dentro do meu treinamento completo de fundos imobiliários, o MRA, que inclusive está com uma promoção imperdível de Black Friday, que é a seguinte: ao adquirir o MRA, você ganha o acesso vitalício a esse produto, o que significa que ele é seu para sempre, com direito a todas as atualizações que ele vier a ter. Você leva também mais 3 bônus exclusivos, além, é claro, de todo o meu suporte. E tudo isso pagando apenas R$ 97 à vista,
ou se você preferir, você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 10,03. Eu estou falando sério. Esse valor, ele é praticamente nada comparado a tudo que você vai ter lá dentro e a toda a transformação que você terá ao fazer parte do MRA. E tudo que você precisa fazer é clicar no link que eu vou deixar fixado nos comentários ou acessar o QR Code que está passando aqui na tela, mas faz isso o quanto antes, porque essa promoção ela é por tempo limitado. Agora eu vou mostrar para vocês algumas informações a mais sobre esse fundo imobiliário que eu extraí do relatório gerencial, que é onde a gente consegue obter algumas informações detalhadas e aí depois eu vou te dizer a minha opinião. E olhando a composição desse fundo imobiliário, ele investe em CRIs e tem um percentual em caixa. E o que isso significa? Isso significa que esse fundo imobiliário, ele ganha dinheiro emprestando o dinheiro do fundo para financiar o setor imobiliário e ele cobra juros por conta disso. Por essa razão, ele é classificado como um fundo imobiliário de papel, porque ele não possui imóveis de fato no seu portfólio. Ele só empresta dinheiro e recebe juros e esse dinheiro ele é utilizado para ser emprestado especificamente para o setor imobiliário. E a forma como ele recebe os juros por conta desse empréstimo que ele faz é principalmente 98% com base no CDI, que é o índice da renda fixa. Lembra que eu mencionei com vocês? É o índice que acompanha ali a taxa Selic. Então, ele recebe principalmente dessa forma, mas tem um pequeno percentual, 2%, atrelado ao IPCA, ou seja, à inflação. E ele se expõe a diferentes segmentos imobiliários. Olha só, ele faz esse empréstimo, como eu falei, para financiar o setor imobiliário e a principal área de atuação, segmento que ele empresta, é o segmento residencial, 79,4%, mas ele também se expõe a outros segmentos, escritórios, shoppings e assim por diante. Então, ele tem uma certa diversificação em segmentos, embora a maior parte seja o segmento residencial. Quando a gente olha a carteira de ativos desse fundo imobiliário, a gente vê que ele é bastante diversificado, ele possui diferentes CRIs no seu portfólio, e isso é muito bom porque traz a diversificação, ou seja, ele não é concentrado demais em um único CRI. Eu vou te dar o exemplo. O principal CRI que ele tem, o que tem a maior exposição, representa 6,9% do patrimônio do fundo. Isso significa que, se esse CRI vier a dar algum problema, vier a dar calote nesse fundo imobiliário, apenas 6,9% do patrimônio será comprometido, porque todo o restante está diversificado, diluído entre diferentes CRIs. E isso é muito importante, porque quanto mais concentrado ele for em um único CRI, em um único ativo, mais perigoso é em caso de situações de calote. Porque qual que é o risco aqui quando você investe em um fundo imobiliário de papel? É justamente você não receber, você levar o calote. Então, quanto mais diversificado, melhor. Olha só a quantidade de informações que eu estou trazendo aqui para você de forma gratuita e que vai te ajudar a compreender um pouco melhor esse universo dos fundos imobiliários. E eu tenho certeza que tudo isso aqui que eu estou mostrando para você vai valer o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Vamos ver agora com relação à qualidade desses CRIs, porque isso também é importante de você avaliar. Por exemplo, a gente percebe que dos CRIs que ele possui, apenas 6,5% possui rating internacional e o restante, 93,5%, não possui rating. E aí você pode estar se questionando, Amanda, o que isso significa? Eu vou explicar para você. O rating é uma classificação internacional de risco de crédito. Quanto maior for o rating, melhor. Essa classificação ela é feita em letras. Por exemplo, a letra A significa o nível máximo de crédito, AAA, AA, e assim por diante, porque é uma classificação internacional. E aqui, apenas 6,5% possuem essa classificação. Ele mostra que é uma classificação superior a A. Então, 6,5% dos CRIs são de qualidade, com nível de crédito, de risco de crédito menor, são ativos aí que têm menos chances de dar calote, e o restante não tem rating, o que significa que são mais arriscados justamente porque eles não chegam nem a ter essa classificação. Por outro lado, ele mostra aqui também
que possuem garantias envolvidas nesse processo, porque não é só simplesmente você emprestar dinheiro, é feito toda uma análise de crédito, de risco, e quanto mais arriscado for o CRI, mais garantias serão exigidas. Tanto que ele mostra aqui para gente que apenas os ativos que possuem rating internacional não têm garantias envolvidas, justamente porque ele tem já esse nível de crédito menor. Todo o restante possuem garantias envolvidas. O que isso significa? Em caso de calote, eles podem utilizar essa garantia para suprir esse calote. E foi justamente, olha só, o que aconteceu. Eu trouxe um exemplo aqui para você. No relatório, ele fala sobre a questão da qualidade de crédito da carteira e ele mostra que foi feita uma venda de terrenos referente à garantia de um CRI que havia dado problema, que tinha sido inadimplente com o fundo imobiliário. Então, eles fizeram as vendas e conseguiram reaver esse dinheiro. É por isso que é tão importante analisar a qualidade dos CRIs que estão envolvidos nos fundos imobiliários. E eu trouxe algumas características mais gerais para que a gente possa fazer algumas considerações e eu possa te dar a minha conclusão disso tudo. Então, o que eu considero? O fundo imobiliário VIG11, eu caracterizo ele como um fundo imobiliário de médio risco, de médio para alto risco. Ele não é o fundo imobiliário mais arriscado de todos, mas também não é o fundo imobiliário de papel mais seguro de todos. Existem outros que possuem CRIs com mais qualidade do que os CRIs desse fundo imobiliário, mas também existem outros que possuem CRIs mais arriscados do que o VIG11. Por isso que na minha avaliação ele está aí de médio risco, médio para alto. Outro ponto a se considerar é a questão da gestora desse fundo imobiliário, que é a Valora, que é muito amada por alguns e odiada por outros, principalmente por conta da gestão que ela vem fazendo no fundo imobiliário VGHF11. Então, é uma gestora que tem uma certa polêmica aí, que pode fazer com que alguns investidores fiquem com o pé atrás. Outro ponto é que ele é muito concentrado em CDI, o que é bom e ruim. Por que é bom? A gente está no momento em que a taxa Selic está muito alta, a taxa Selic está em 15% ao ano. Se a taxa Selic está em 15% ao ano, o CDI, que é uma taxa que acompanha a taxa Selic, também está num patamar bastante elevado. E se a maior parte da carteira está exposta a CDI, isso significa que ele está conseguindo surfar nessa alta da taxa Selic e ter bons retornos, mas a expectativa é que isso não se mantenha para sempre. É esperado que comece a acontecer o ciclo de queda da taxa Selic e, consequentemente, o retorno que esse fundo imobiliário possa vir trazer venha a ser menor. Então, tem esse porém, poderia ser uma carteira um pouco mais equilibrada entre indexadores. E um outro ponto é que, embora ele tenha diversificação de segmentos, ainda assim ele é mais concentrado, né, os seus CRIs, concentrado no segmento residencial. E um outro ponto é que a maior parte dos CRIs, eles não possuem um rating de classificação, o que torna eles mais arriscados, mas por outro lado, como eu mostrei para você, tem também a questão das garantias envolvidas. A minha opinião, levando em consideração tudo o que eu te mostrei aqui, é que esse fundo imobiliário, ele não é o pior fundo imobiliário de papel, mas ele também não é o melhor fundo imobiliário de papel. E que dependendo da sua estratégia, pode ser que faça sentido adicionar esse fundo imobiliário na carteira, mas desde que você tenha uma estratégia bem definida, onde ele consiga se alinhar na sua carteira de uma forma mais equilibrada e você consiga surfar nesses bons retornos que ele vem entregando. Mas tudo vai depender do seu perfil de investidor e do propósito que você tem para a sua carteira. Essa é a minha opinião e se você quiser saber a minha opinião sobre o GARI 11, assiste esse vídeo aqui que eu vou deixar como sugestão. Muito obrigada, te espero no próximo vídeo.